Essa palestra trata sobre critérios de patentabilidade, especificamente critério de novidade. É a palestra número 2, que vai falar sobre as condições básicas do critério de novidade com relação à certeza, suficiência e publicidade. Bom, no módulo 1, nós terminamos comentando que é importante que o documento que é usado como anterioridade para atingir a novidade de um pedido de patente, esse documento ele tenha uma divulgação revestida dos seguintes elementos. Ele tem a certeza quanto à data do documento tem que estar certa, tem que ter suficiência, ou seja, tem que ter conteúdo técnico relevante para ser utilizado, e tem que ter publicidade, ou seja, esse documento tem que ser um documento que esteve disponível ou suscetível de ser conhecido por terceiros. Certeza quanto à data. Bom, segundo o manual da OMP, o estado técnico citado por um examinador não necessariamente constitui a divulgação técnica mais antiga, melhor ou mesmo mais original. O examinador de patentes não tem nenhuma obrigação de encontrar um ensinamento mais antigo. Tudo que ele tem que fazer é encontrar uma divulgação anterior à data efetiva do pedido de patente que divulga a invenção que o requerente está tentando reivindicar. Então, veja, não faz necessário eu procurar o documento mais antigo. Basta que eu procure um documento que tenha a data que é anterior à data de depósito ou de prioridade do documento, do pedido de patente que eu estou examinando. Se essa divulgação foi feita antes dessa data relevante, ela é considerada, não precisa ser a mais antiga. Tribunal Regional Federal de Segunda Região diz: a compreensão do que esteja no estado da técnica é de fundamental importância tanto na aferição da novidade quanto da atividade inventiva. Esse estado da técnica não comporta questionamento quanto à sua temporalidade. O fato de haver uma anterioridade de 40 anos como condição existente, tanto para a novidade quanto a atividade inventiva, não ilide a possibilidade de se concluir como sendo impeditiva do registro de patente conforme entendimento doutrinário. E o texto legal é enfático quanto a isso. Ao reconhecer o estado da técnica, tudo aquilo tornando acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente. Então, veja, novamente, não importa se o documento tem 40 anos, tem 1 ano, tem uma semana antes do depósito do pedido de patente em exame. E isso vai poder ser usado como anterioridade. O examinador tem que considerar a data de publicação da referência. Tá? Então, por exemplo, suponhamos que se analise hoje um pedido de 2001, que pleiteie o transistor. Tem um pedido de patente que ele está pedindo transistor. E isso é pedido em 2001, é um pedido depositado em 2001. O examinador poderá apresentar como anterioridade um livro publicado em 2013, esse ano, desde que esse livro seja reconhecido na área e que faça uma descrição técnica pormenorizada do transistor de William Shockley, feito em 1947. Então, o livro de 2013 ele faz um histórico do transistor e diz lá que William Shockley inventou o transistor em 1947, dá detalhes daquele transistor inventado em 47. Bom, nesse caso você pode usar esse documento de 2013. Agora, desde que seja um livro reconhecido na área e que isso não vá ser contestado, né? Então, por isso que esse critério ele deve ser bastante criterioso, porque é muito comum um livro de 2013, ao descrever um invento de 1947, na verdade esteja descrevendo o transistor de hoje, e não do de 47. Tomando esses devidos cuidados, esse documento de 2013 poderia ser. Não se pode usar documento da mesma família e posterior à data relevante, pois apesar de ser da mesma família, nada nos assegura que tais documentos tenham o mesmo conteúdo, pois entre dois documentos da mesma família pode haver a caráter de matéria. Então, veja, eu tenho meu pedido de patente, foi depositado lá em 2001, e eu encontro como anterioridade um pedido, uma patente, que ela foi publicada em 2005, depois, tá? Ou melhor, 2002, foi depositada depois, 2002. Só que ela tem como alguém na família, um outro documento da família,
que foi depositado, por exemplo, em 2001, mas um pouco antes do teu pedido de patente. Então, só que esse documento que serve, que tem data boa, é anterior ao teu pedido de patente, ao depósito do teu pedido de patente, esse documento está em russo. Você não domina russo. O documento da mesma família que vem com data posterior, que te interessa, está lá no idioma que você conhece, inglês. Pergunta, você pode usar esse documento posterior, partindo do princípio que são da mesma família? A resposta é não, porque não dá para garantir que os dois documentos, o russo e o documento que vem posterior, eles têm exatamente o mesmo conteúdo. Pode haver acréscimo de matéria. E como você não domina russo, vai ficar difícil você identificar se houve ou não esse acréscimo, ou onde estaria o acréscimo. Então não é recomendável fazer isso. A certeza quanto à data e a suficiência descritiva do documento de anterioridade pode ser comprovada, por exemplo, através de uma nota fiscal devidamente datada. Catálogos e desenhos de fábrica poderão ser usados com as notas fiscais para elementos de prova, desde que não haja dúvida. Bom, então se eu tenho um catálogo de um produto XYZ e esse catálogo tem todas as descrições técnicas interessantes para matar a novidade do pedido de patente que eu estou examinando, só que esse catálogo não tem data, eu posso usar uma nota fiscal em que na nota fiscal está discriminado equipamento XYZ, está discriminado o tipo de equipamento que bate com o do catálogo. Então você pode dizer que a data do catálogo é essa, ou seja, esse equipamento vinha sendo comercializado numa data, pode ser usada contra a novidade do pedido em exame. Mas para isso é importante que não haja dúvida. Se a nota fiscal fala do equipamento XYZ e o catálogo fala do equipamento XYZ', aí já não é a mesma coisa, não dá para garantir que estamos falando do mesmo equipamento. Não poderia se usar esse catálogo por falta de data, não temos certeza quanto à data. Em caso de tese de doutorado, a data relevante a ser considerada para efeito de publicação será a data da defesa, salvo os casos em que tal defesa foi realizada em condição de sigilo. Nesses casos, a data relevante é da publicação. Então veja, se a tese for publicada, você pode usar a data da defesa, porque assume-se que a pessoa que participou da defesa foi uma defesa aberta ao público, as pessoas poderiam ir, então isso está revestido de publicidade. Agora, se a defesa foi feita em condições de sigilo, então essa defesa ela não constitui estado técnico, as pessoas estão comprometidas com a questão do sigilo, não foi aberta ao público, houve uma precaução em manter o sigilo. Então aquilo só faz parte do estado técnico quando foi efetivamente publicado. A data de uma publicação é considerada como a data de divulgação. Quando apenas o mês ou o ano específico é indicado como a data de publicação, o último dia do mês ou do ano deve ser considerado como a data de divulgação. Então, por exemplo, se eu tenho um catálogo que ele diz que ele é de 1999, eu vou assumir que esse catálogo foi publicado em 31 de dezembro de 99, que é o último dia. Normalmente, nos documentos originais, os dados estão localizados na folha de rosto. Em alguns casos, a data somente está no final. Entretanto, quando não houver qualquer descrição que permita identificar a data, a biblioteca poderá ser demandada. Então, por exemplo, se eu tenho um artigo e que eu não tenho a data, não tenho o original desse artigo, não veio a primeira folha, eventualmente o examinador do NPI pode consultar a biblioteca para pedir o artigo integral, para saber qual é a data. Questão dos documentos na internet. Bom, a comprovação de datas de documentos na internet pode ser feita de diversas formas. Primeiro, a data que consta de serviços de histórico de internet, como Wayback Machine, é considerada válida. Aquela data que consta lá no provedor é considerada válida. Registro de dados relacionados ao histórico de modificações aplicadas ao arquivo ou página. Então, se eu tenho uma página lá de um jornal do Brasil, e que aparece lá a página como sendo, sei lá, 30 de agosto de 2001, aquela data é considerada válida, porque eu tenho um servidor que é confiável e é válido. Eu presumo boa fé desse servidor aí, ele tem validade.
Registro de data gerado por grupos de discussão. Também grupos de discussão, tem várias pessoas, enfim, está aberto ao público. A data que consta lá é considerada válida. Dados de indexação encontradas, por exemplo, em ferramentas de busca, no cache do Google, ele aparece lá a data que foi feito o cache. Essa data novamente é considerada válida. Informações sobre replicação de divulgações em várias páginas de espelhos, também pode ser considerada aquela data como data válida. Então todas essas datas são fornecidas por provedores, servidores, que assim, em tese não teriam nenhuma razão para fraudar essa data, não tem nenhum interesse direto com o inventor, então são passíveis de ser aceitos. Vamos então ao segundo item, a questão da suficiência. Eu falei da questão da certeza da data, agora eu vou falar das questões de suficiência. Bom, que diz respeito ao conteúdo técnico, né? O documento que eu vou usar como anterioridade, ele tem que ter uma descrição técnica mínima ali que possa ser útil, né? O Tribunal Federal de Recursos, ele, em um acórdão, ele foi declarado que a anterioridade deve ser suficientemente divulgada por qualquer meio. Qualquer descrição, desde que seja feita de modo a permitir o conhecimento da invenção e a sua realização por pessoa competente, é suficiente. Tá? Então aqui o exemplo típico, a gente vai ter, por exemplo, se eu pego um pedido de patente que fala sobre uma máquina de teletransporte, e eu descrevo lá a máquina de teletransporte. Se eu pego como anterioridade um seriado da televisão, Jornada nas Estrelas, ali fala de uma máquina de teletransporte, mas ali não tem os elementos técnicos para me dizer como essa máquina de teletransporte funciona. Então, essa anterioridade ela não é relevante para nada. Ela não serve, porque ela não tem os elementos técnicos. É o que o TRF está dizendo, Tribunal Federal de Recursos. Tipo, antigo Tribunal Federal de Recursos, ele está dizendo, ou seja, a descrição tem que ser de tal modo que tem ali elementos que permitam a pessoa realizar a invenção, minimamente, aquele aspecto aí. Segundo a juíza Marcelena Dias Nunes, Tribunal Regional Federal, segunda região, Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: portanto, ela analisou a patente do descarte direto a cobrar, em telecomunicações. A divulgação do invento por seguido noticiário dos jornais, fornecendo as características básicas do novo sistema, que veio a ser conhecido como DDC, e noticiado e comprovado nos autos da exploração comercial oferecida ao público, antes mesmo do depósito de patente, violou o quesito de novidades, dito por lei, no mérito, deu provimento, etc. Ou seja, eu tenho matérias divulgadas em jornal, mas que não são matérias superficiais, elas descrevem tecnicamente a invenção. Aquilo foi considerado útil para avaliação de novidade. Então, a matéria só pode ser considerada acessível ao público e dessa forma compreendida no estado da técnica se a informação disponibilizada for suficiente para que o técnico no assunto coloque em prática a dita matéria, considerando o conhecimento disponível na época. Então, veja, é importante que se entenda isso aqui. Assim, não é questão que a matéria descrita no documento, ela toda, seja realizável, né, por um técnico no assunto. A questão não é tão restrita assim. Na verdade, eu tenho uma invenção. Ela contempla um aspecto da invenção, um aspecto X. E lá na minha anterioridade, a minha anterioridade é um documento que ela fala de várias coisas. Ela fala de X, de Y e de Z. Eu não preciso exigir que X, Y e Z possam ser realizados por técnico no assunto. Basta que X, que é o meu objeto em disputa. Tá? Então, o X, ele tem que ter suficiência. A suficiência não se aplica a Y e Z, porque eles não são matéria que eu estou examinando na patente. Então, há que fazer essa questão da engenharia reversa. Aqui eu estou usando uma decisão que aconteceu no Board of Appeal da Apple, da Escritório Europeu de Patentes, em que a Corte entendeu que um programa de controle gravado em um chip não poderia ser considerado como público, uma vez que a identificação do dito programa exigiria um esforço de anos, tornando-se inviável por razões econômicas. Seria extremamente improvável que um comprador do dito equipamento empreendesse tal análise, portanto, a simples comercialização desse produto não constitui disponibilidade do programa de controle público. Então, eu tenho um programa que está gravado num chip. Só que eu tomo ali medidas de precaução para as pessoas não serem capazes de ler esse chip.
tá? Isso está criptografado de alguma maneira. Então, a pessoa que... o produto, simples fato daquele produto ter entrado no mercado, eu não tenho condições de ter acesso àquela informação. Então, está comercializado, está no mercado, mas o conteúdo técnico daquilo não está público. A possibilidade de fazer uma engenharia reversa ali é até possível fazer, mas eu levaria anos fazendo. Então, como existe esse esforço indevido, aquilo é considerado como... aquilo ali não está acessível ao público. Se fosse o contrário, por exemplo, imagina uma invenção mais simples. Por exemplo, escorredor de arroz. Inventei o escorredor de arroz. Hoje, inventei o escorredor de arroz. Aí eu cito como anterioridade um catálogo de uma fabricante de escorredor de arroz. O escorredor de arroz, ele é um produto que você facilmente compreende como ele é feito. Quer dizer, em termos de... para injeção de plástico e tudo isso não tem nada demais, é só o formato mesmo que é a invenção. Se restringe basicamente ao formato. Então, isso daí, eu vendo o produto no mercado, isso já é suficiente para eu entender tecnicamente, ter suficiência. Então, eu posso usar essa anterioridade, tem conteúdo técnico para matar minha patente. Então, quando a divulgação por uso refere-se a um produto, esta pode ser estabelecida mesmo que o produto necessite de engenharia reversa para conhecer sua estrutura e função. Além disso, a divulgação por uso inclui também a divulgação em stand de exibição, vitrine, etc., que seja compreensível. É o caso dos escorredores de arroz. Se esse escorredor de arroz fosse visto numa stand de uma feira de utilidades domésticas, foi visto lá, isso seria considerado uma divulgação, porque a pessoa só vendo já sabe como é que funciona. Ela tem os elementos para saber. Ou, se for necessário alguma engenharia reversa, também, aquilo que é considerado em divulgação. Só não vai ser considerado quando for preciso uma engenharia reversa proibitiva, um esforço indevido. Vou ficar anos fazendo engenharia reversa. Aí pode-se dizer que não é divulgação. Outra decisão do Tribunal Europeu refere-se à comercialização de garrafas de vidro verde de determinada composição, com elevada característica de filtragem aos raios ultravioletas. Tá? O titular do pedido de patente alegou que essa divulgação não poderia ser considerada como suficiente, uma vez que a concentração de sulfureto do vidro era uma característica escondida, e que não era do conhecimento comum da época que um vidro verde tendo alta observação de raios ultravioleta pudesse conter quantidades tão reduzidas de sulfureto. Assim, um técnico no assunto que investigasse a composição da garrafa não daria atenção à concentração de sulfureto. Ainda que essa investigação fosse possível, essa exigiria um esforço indevido, uma vez que exigiria uma grande quantidade de experimentos para descobrir as condições de temperatura e demais parâmetros para que atingisse as propriedades ópticas desejadas. Então você veja, eu tenho lá uma garrafa de vidro, está disponível ao público, está acessível, e que eu digo para você, olha, ela tem uma elevada característica, ela filtra os raios ultravioletas. Mas a pergunta é, qual é a composição do vidro que permite isso? Eu só olhando a garrafa de vidro, eu não sou capaz de saber a composição. Tá? A composição, na verdade, ela reside aqui numa concentração de sulfureto do vidro que ela nem se destaca. Eu dificilmente vou associar aquilo com um raio ultravioleta. Então, pode-se dizer que essa anterioridade não tem suficiência, não é válida. Em outro caso, pedido de patente, equipamento para votação eletrônica, foi depositado em 96. É um equipamento, uma urna eletrônica, tem display, teclado, impressora, etc. O parecer do NPI conclui que as características técnicas do presente pedido encontram-se antecipadas pelo edital da urna eletrônica, muito embora quando o lançamento do edital o produto não tenha sido realizado. Tratado-se mais de especificação de requisitos mínimos. Então veja você, eu tenho aqui um pedido de patente que está falando urna eletrônica, ele me descreve a urna eletrônica com um determinado grau de detalhamento, que é o mesmo grau de detalhamento que eu encontro no edital de licitação da urna eletrônica, que é anterior ao pedido de patente. Então esse edital ele antecipa, veja que no edital eu ainda não tenho a urna feita, mas um técnico no assunto, ele saberia como implementar aquela especificação mínima, tanto que para o edital de licitação apareceram 3 empresas com urnas atendendo aquelas especificações. Então isso tem suficiência para ser usado com autoridade. Segundo o parecer da PROC de 81, somente o uso público constitui anterioridade ou divulgação para fins administrativos.
No caso de se arguir a anterioridade com base no uso do invento, o parecer conclui: a prova complexa, capaz de evidenciar o uso público do invento, não é usualmente compatível com o procedimento administrativo, devendo ser objeto de pré-constituição de provas ou de declaração de fato por via judicial. Então, veja, então eu preciso comprovar aquele uso público com base de uma data e isso pode ser usado desde que tenha os elementos técnicos. Lucas Rocha Furtado refere-se ao direito de usuário anterior como anacronismo da lei. Veja que na lei ela fala o seguinte: se uma pessoa mantém uma coisa por segredo e alguma outra pessoa depois vem e deposita um pedido de patente, essa pessoa que estava usando em segredo, ela não vai poder matar a novidade do pedido, porque aquilo ali não estava público, né? Estava em segredo. Mas pela lei, a lei garante o direito do usuário anterior, ou seja, ele, como já vinha usando aquilo, ele vai poder continuar usando sem ter que pagar licenças para o depositário de patente. Mas ele vai ter que usar nas mesmas condições, nas mesmas quantidades, né? Então, isso, Lucas Rocha Furtado chama de anacronismo, por quê? Porque a lei, na verdade, está, entre aspas, protegendo, dando uma garantia a quem estava usando segredo industrial. E a ideia do sistema de patente é estimular a divulgação e não o segredo. Então, esse aspecto ele fica um pouco, em certo sentido, contraria os princípios básicos do sistema de patente. Em uma ação de infração, a ré arguía em sua defesa o uso anterior de um processo de gravação de dados em cilindro de laminação, apresentando como evidências notas fiscais. A ação foi encerrada com acordo. O caso mostra que a comprovação de uso anterior não é prova simples, sendo, portanto, mais recomendável ao inventor solicitar uma patente. Ou seja, o mesmo usuário de uso anterior, ele vai ter dificuldades para provar que aquilo era uso anterior, né? Já que ele mantinha em segredo. Então, o mais recomendável é realmente fazer um depósito patente, que aí ele está mais garantido. Bom, falamos da certeza, falamos da suficiência, vamos falar agora da publicidade. Tá? Publicidade, o que significa um evento ter sido público? Gama Cerqueira diz: significa usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. Não significa necessariamente que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se ao uso privado ou secreto. Então, veja, se eu uso a invenção numa fábrica sem as garantias, as cautelas de manter segredo, isso é divulgação. Eu não preciso ir na praça pública e divulgar minha invenção. Basta eu ter divulgado e aquilo ter sido acessível às pessoas. Por exemplo, um caso prático, o NPI não considerou como divulgação a situação que uma empresa na Austrália enviou amostras de uma bobina para uma segunda empresa, ainda que não houvesse um acordo de sigilo. Bom, não havia um acordo de sigilo formal entre as empresas, mas como uma empresa mandou uma amostra para uma outra empresa para ela avaliar, o NPI presumiu, pela ética profissional, isso não é uma coisa pública, isso é uma operação interna entre duas empresas e presume-se que está revestido de sigilo. Então veja que a nossa discussão vai ser sempre com essa divulgação, ela estava revestida de sigilo ou não? Paulina Bellamy destaca que a demonstração e o uso anterior da invenção só podem ser considerados como fazendo parte do estado da técnica se feitos em público. A demonstração interna de protótipo da invenção para os dirigentes de uma empresa ou o uso da máquina do processo para fins experimentais ou em caráter de sigilo não constitui informação, ou seja, estou lá desenvolvendo meu produto e ainda não estou divulgando, isso está em sigilo, então isso não faz parte do estado técnico. Não há necessidade do invento ter sido efetivamente divulgado para o público, basta que o invento tenha sido tornado acessível. Então veja que interessante. Eu posso ter tornado ele acessível, ele estava lá acessível, por exemplo, numa biblioteca. Eu pego a minha publicação, coloco ele numa biblioteca, está acessível ao público, mas efetivamente ninguém acessou.
Olha que coisa interessante. Ninguém acessou, mas poderia ter acessado. Isso é anterioridade. Isso chega a casos assim, considerados extremos. Uma tese de um estudante de uma universidade da Alemanha foi utilizada como anterioridade de uma patente dos Estados Unidos. A biblioteca havia indexado a tese e, portanto, foi considerada acessível. Em outro caso, um documento foi disponibilizado na biblioteca da Rodésia, foi usado como anterioridade. Então, esses casos são colocados uma certa crítica ao sistema de patente, ou seja, presume-se, existe uma utopia, presume-se que o técnico no assunto tem acesso a qualquer informação que esteja disponível a ele. Então, essa tese na Rodésia estava disponível. Na prática, né, isso é bastante questionável. Né? Um técnico no assunto aqui no Brasil dificilmente entraria em contato com a biblioteca da Rodésia para ter acesso a esse documento. Mas é como é o sistema de patentes considerado. Então, para uma invenção ser considerada disponível ao público, basta que uma pessoa do público, basta uma pessoa do público, esteja em posição de ter acesso, sem que exista qualquer obrigação de segredo. Isso é a decisão do Corte Europeia, Para tanto, essa pessoa que teve acesso à informação não necessariamente precisa ser um técnico no assunto, uma vez que a EPC faz a menção a público e não a técnico no assunto. No entanto, outra decisão observa que essa pessoa deve ser capaz de entender a informação disponível e de comunicar aos outros. Por exemplo, se a invenção trata de um mecanismo de fechamento de uma garrafa, o consumidor do produto seria capaz de entender, mesmo sem necessariamente ser um técnico no assunto. Então, veja, aqui temos um jogo de palavras. Na prática, precisa ser um técnico no assunto. Tá? Ou seja, você precisa entender a invenção. Se eu te der uma invenção na área de química e você não entende nada de química, eu posso falar a invenção toda para você que ela vai passar em branco, você não vai entender nada. Então, eu posso dizer que eu divulguei para você, é bastante questionável isso. Você precisa ter um mínimo de compreensão para absorver aquela informação. Então, uma descrição escrita, um documento, deve ser considerado disponibilizado ao público se na data relevante foi possível ao público ter conhecimento e se não havia questão de confidencialidade. A expressão acessível ao público representa situações em que a informação pode ser acessada por qualquer pessoa. Não é necessário que essa informação se torne realmente conhecida, basta a possibilidade. Então, vê que aqui já está dizendo a questão da possibilidade. Então, questão chave vai ser o sigilo. Nessa decisão do Board of Appeal, discute um caso que uma invenção relativa a garrafas plásticas envolveu testes de mercado com usuários domésticos sem um acordo de confidencialidade. Então, eu tenho uma empresa, desenvolvi uma garrafa e escolhi 50 clientes, que eu escolhi um grupo de pessoas que vão ser minhas cobaias, vão testar aquele produto. Só que eu não fiz nenhuma precaução de manter esse sigilo. O fato de permitir o acesso a tais garrafas por pessoas não ligadas à companhia demonstra uma evidência que não houve precaução de manter a confidencialidade. Então, isso é sim considerado publicidade. Denis Barbosa observa que a comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação, não constituirá anterioridade. Quer dizer, está todo mundo mantendo segredos, não faz parte da técnica. De qualquer forma, repito, a comunicação pessoal à pessoa não vinculada ao segredo só consiste em anterioridade se o receptor for capaz de compreendê-la. É aquela discussão técnica no assunto ou não. Ou seja, se eu passar a informação para você, se você entender, tudo bem, eu passei a informação. Se você não entender, é como se eu não tivesse passado. Essa comunicação não existiu. Quanto a documentos publicados com as palavras materiais internos, publicação restrita ou outras palavras semelhantes, se de fato foram distribuídas em um âmbito restrito e necessitarem ser mantidas confidenciais, não são consideradas como públicos. Então, tudo que tiver material interno, publicação restrita, isso não vai ser usado para fins de novidade. Não vai servir como anterioridade. Entretanto, se uma pessoa tendo a obrigação de manter o segredo quebra o regulamento, descrevendo as informações e tornando as tecnologias disponíveis ao público, essa tecnologia já faz parte da técnica. Denis Barbosa ressalta, se há a intenção de reserva, mas as fontes de informação são livremente acessíveis, segredo não há. Então veja, se eu tenho um acordo de confidencialidade, a pessoa mantém aquele segredo, tudo bem, está em segredo. Se alguém
daquele acordo quebra e divulga, aquilo entrou para o estado da técnica. Acabou, já está no estado da técnica. Ah, mas é porque ele quebrou o segredo. Isso é uma outra discussão. Ele vai ter que responder processo por quebra de segredo. Agora, a patente, ela não vai ser mais concedida, porque a patente já não tem novidade. Tudo em função de uma quebra de segredo lá. TRF2, ao analisar documentos que comprovariam a falta de novidade das patentes, ela diz: há notas de cartas de crédito da General Motors, datadas de tal, os desenhos internos de fábrica foram tornados públicos antes da data de depósito. Assim, diversamente do que constou da sentença, não se tratou de mera afirmação feita por pessoa, no sentido de que tais modelos eram conhecidos, mas sim de prova documental. Então, veja, eu não estou baseado em testemunho. Ah, eu vi divulgar. Não é testemunho. Tem uma nota fiscal que faz a associação com aquele produto, e isso é considerado divulgação. Em outro caso, o fato de uma outra empresa estar de posse de um desenho técnico similar ao da patente antes da data de depósito, sem que o mesmo tenha sido comprovadamente usado para outro fim, que não da fabricação dos protótipos, não é suficiente para caracterizar um acesso público e, consequentemente, invalidar a patente, competindo aquele que alega ter havido divulgação prévia, provar que ela ocorreu. Quanto à sua abrangência, a ponto de afetar o requisito de novidade, uma vez que a simples dúvida na matéria deve ser apreciada em favor do titular. Então, é aquela questão, eu preciso provar a questão da data, eu preciso provar a questão da certeza da data, do conteúdo técnico, da publicidade. Isso eu não posso, a dúvida beneficia ao titular da patente. Eu tenho essas provas. Essa decisão do Board of Appeal estabelece que se antes da data de prioridade um pedido, um documento armazenado na internet e acessível para uma URL específica será considerado público se o mesmo puder ser encontrado com a ajuda de um motor de busca, com o uso de umas ou mais palavras relativas à essência e que tenha permanecido um tempo suficiente. Então, veja, se eu tenho uma informação que consta do Jornal o Globo, do site de informação tecnológica, enfim, um site conhecido, tudo bem, aquilo ali é público, a pessoa que entra, ela vai ter conhecimento daquilo. Agora, se eu crio uma URL específica lá, minha URL se chama XYZKZZPIP, como é que a pessoa vai saber que aquela informação está naquela página? Só se aquilo tiver no motor de busca, ele está se referindo a essa situação. É como se essa informação estivesse criptografada. Nesse caso, o inventor disponibilizou um artigo escrevendo sua invenção em um servidor FTP e enviou a um grupo reduzido de pessoas. Tá? Seriam pessoas do corpo editorial de uma revista. O Federal Circuit, Estados Unidos, entendeu que mesmo público seria muito difícil qualquer outra pessoa fora do grupo encontrar o documento. A proposta de postar o artigo nesse site era de submeter a revisores, de modo que não havia intenção de publicação. Então, veja, eu tenho um determinado material que eu submeto aos revisores para que eles avaliem. E isso fica durante uma semana, fica num provedor FTP com endereço lá totalmente específico. Apesar de estar lá, acessível a quem puder entrar, dificilmente uma pessoa encontraria aquele documento. E a minha proposta foi exatamente não divulgar. Então, isso aqui não é considerado divulgação. Conteúdos provenientes da internet só poderão ser aceitos como autoridades em caso de haver comprovação de data. A restrição de acesso a um círculo limitado de pessoas por meio de senha ou com a necessidade de pagamento não impede de fazer parte da técnica. É suficiente que a página esteja acessível. Então, veja, se eu tenho uma matéria do jornal O Globo que é reservada a assinantes, isso é sim publicidade, apesar de que eu tenho que pagar para entrar. Em relação à matéria divulgada em e-mails, isso não é considerado acessível. E-mail é considerado informação secreta. Gabriel de Blasi argumenta que o conceito público indica um grupo de conjunto de pessoas ou mesmo uma única pessoa. Enfim, basta que esteja acessível ao público. Se foi uma, duas, três, quatro, cinco, ou mesmo se nenhuma pessoa acessou, isso, desde que estava prevista essa possibilidade, isso é considerado acessível. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1881, diz: não importa o número de pessoas que tiveram acesso aqui.
Questão da divulgação oral. É muito difícil isso, raríssimo usar a divulgação oral baseada em testemunho, muito difícil. Bom, existe aqui um caso de uma empresa norte-americana que teve uma patente a respeito de um fungicida para plantas baseado em uma substância extraída de uma planta da medicina tradicional hindu chamada Neem. A árvore foi utilizada por centenas de anos como pesticida pelos aldeões. Então tinha lá, o pessoal já usava aquilo ali como pesticida. A empresa isolou o ingrediente e pediu patente. A patente pode ser contestada porque o livro Vedas descreve a substância para aquela utilização. Então, veja, eu tenho uma prova documental. A questão da divulgação oral, o simples uso, não foi considerado. Nos Estados Unidos, a lei antiga dos Estados Unidos, ele não considerava, só considerava os usos dentro dos Estados Unidos, no território americano. Com a reforma de 2011, o presidente Obama, ele já ampliou isso para uso em qualquer parte do mundo. Mas, de qualquer maneira, essa possibilidade é muito restrita, é muito difícil você usar a divulgação oral como anterioridade. A divulgação oral pode consistir, por exemplo, conversas, palestras, transmissão televisiva, enfim, informações por simpósios. Tudo isso pode ser considerado desde que tenha a data de divulgação confirmada. Cabe ressaltar que qualquer divulgação oral deve vir acompanhada de uma evidência de sua origem e data de divulgação, por exemplo, transcrição de uma palestra ou de uma mídia. Bom, a questão das palestras, Board of Appeal discutiu esse caso. Houve uma divulgação num seminário restrita a uma lista de participantes aberta apenas para especialistas da área. Não houve qualquer restrição à disseminação das informações após a palestra. Apenas a ressalva de que fosse omitida qualquer referência à palestra, assim como proibida sua gravação em fotos. A Corte entendeu que sobre essas circunstâncias a matéria divulgada ainda assim deveria ser considerada pública, porque não presumia a presença de qualquer segredo. Então, veja, ele só fez a restrição com relação a fotos. Não pode filmar nem fotografar. Mas não fez com relação ao conteúdo da palestra. Vocês podem sair falando tudo aqui. Então, essa palestra... Em nosso direito, podemos formular o princípio segundo o qual, sempre que por fato do próprio inventor, voluntário ou não, ou por fato de terceiro, a invenção for divulgada, de modo que possa ser realizada, a divulgação prejudica a novidade. Tá? Bom, a questão dos pedidos em sigilo. Você pega o caso dessa patente daqui. Essa patente, PI 950, foi depositada em 95. E ela antecipa todas as características do pedido PI 950-1072, que foi depositada posteriormente pelo mesmo inventor. Tá? Ambos os documentos apresentam as mesmas figuras e a mesma reivindicação principal. Só que no segundo documento, 14 de março de 95, o primeiro ainda estava em sigilo. O que diz a lei? A lei diz o seguinte: para fim de aferição de novidade, veja bem, novidade só, não é atividade inventiva, novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil. Então, esse primeiro pedido, depositado em fevereiro de 95, e ainda não publicado, realmente ele ainda não foi publicado em março de 95, que é a minha data relevante, que eu estou examinando o pedido 950-1076. Então, esse primeiro não foi publicado. Ele será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, 17 de fevereiro de 95, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado. Esse primeiro pedido foi publicado? Foi. Subsequentemente, mas foi. Então, ele serve para aferição de novidade. É um pedido em sigilo, ele não foi divulgado antes do segundo, né? Mas ele pode ser usado contra a novidade do segundo pedido. Por quê? Porque ele descreve exatamente a mesma matéria. É o conceito de novidade. Então, aqui nós temos um caso, a primeira citação, em cima, nós temos aí nossa patente que a gente está examinando, que é a BR3, né? BR3. Eu faço minhas buscas e descubro uma publicação de um pedido brasileiro, BR1. Só que a publicação dele vem depois do depósito de BR3. Então, a publicação de BR1, ela não serve como anterioridade, né? Agora, eu descubro em azulzinho a publicação BR2. A publicação BR2 foi publicado antes do depósito. Beleza, ela serve como anterioridade.
Eu encontro também o depósito de BR1. Veja bem, o depósito de BR1, ele aparece, ele é antes do depósito de BR3, ele não está publicado, mas só que ele é publicado subsequentemente. Então, esse depósito de BR1, na verdade, ele serve como anterioridade, mesmo que a publicação veio depois. Mas é por quê? Porque ele é um pedido depositado no Brasil antes da data de depósito BR3 e ele veio a ser publicado. Veja a segunda situação, que aparece embaixo. Mesmo depósito BR3 que eu estou examinando. Se eu apareço uma publicação americana, o S1 aqui, essa publicação aqui, a data dela não serve, porque ela vem depois da data de depósito. A publicação US2 em azul, ela é anterior ao depósito, ela serve como anterioridade para fins de novidade, serve, tá? Agora, o depósito US1, ele é anterior ao depósito BR3. Ele foi publicado posteriormente, mas ele não serve contra novidade. Qual a diferença da primeira situação para a segunda? Que na primeira situação, na segunda, o pedido BR1, ele foi um depósito realizado no Brasil. O BR1 é um depósito realizado no Brasil, foi subsequentemente publicado. O S1 não é um depósito realizado no Brasil, ele foi depositado nos Estados Unidos, foi publicado nos Estados Unidos. Então, não se aplica ao artigo 11 que eu citei anteriormente. E ele não serve como anterioridade. Então, só documentos em sigilos no Brasil é que servem como anterioridade para análise de novidades de pedidos brasileiros, pedidos depositados no Brasil. Publicidade, pedidos em sigilo. Então, eu vou aplicar aquela regra ali. Considere o pedido em 1700, depositado em outubro de 98 e foi publicado em maio de 2000. O mesmo inventor deposita o novo pedido em setembro de 99. Tá? Setembro de 99, ele publica o mesmo. Quando o primeiro depósito ainda estava em sigilo. Bom, o que eu posso dizer disso? O que eu posso dizer é que aquele primeiro pedido estava em sigilo. Ele veio a ser publicado subsequentemente. Então, ele mata a novidade do segundo. O TRF2 analisou a questão e concluiu que o inventor não possui direito ao período de graça. Ou seja, o inventor, como se tratava do mesmo inventor, ele poderia dizer assim, mas eu estou querendo utilizar o período de graça em meu benefício. Então, desconsidere esse primeiro depósito aqui como anterioridade. Isso não se aplica. Por quê? Porque o período de graça ele não se aplica a documentos patentários, ele se aplica a divulgações feitas em palestras, revistas, esse tipo de coisa, e não a documentos patentários. Tá? E no caso, outra questão é que no caso o PI em 1780-1901 ele foi depositado em 8/10. Isso não é uma divulgação, também não se aplica por causa disso. Uma outra situação, um inventor coreano solicitou patente no Brasil, tá? Sem pedir prioridade de pedido com a mesma matéria depositada na Coreia. Então ele depositou o pedido na Coreia, veio para o Brasil, depositou o pedido no Brasil. Poderia-se usar este pedido coreano para invalidar o pedido depositado no Brasil? Veja bem, o fato de perder a prioridade significa apenas que a data de depósito do pedido original não pode ser utilizada como data limite para avaliar o estado técnico. Ou seja, o pedido coreano ele vai ser analisado pela data de depósito no Brasil, porque ele não tem prioridade. A busca por anterioridade do pedido brasileiro, do coreano feito no Brasil, será realizado até a data de depósito do pedido brasileiro. Não tem prioridade. O documento coreano, aquele documento primeiro, como está em sigilo, se trata de pedido depositado no exterior, não pode ser utilizado para fim de aferição de novidades, pois ele não é considerado estada técnica. Ou seja, o documento coreano está em sigilo, não é estada técnica. E ele também não entra naquele artigo 12, porque ele não é um depósito feito no Brasil. Somente pedidos em sigilo depositados no Brasil que servem para fim de aferição de novidades. Então aquele pedido coreano é que ele não existe. Tá? Então aquele pedido coreano não pode ser usado para matar o pedido depositado no Brasil. Mas, quanto ao pedido com a mesma matéria depositada na Coreia, se este apresentar a data de publicação anterior ao depósito, então tem um pedido na Coreia, foi depositado na Coreia, foi publicado na Coreia, depois disso ele veio e depositou o pedido no Brasil. Bom, aí sim, aí eu tenho um documento anterior, que é o coreano, que foi publicado antes da data de depósito no Brasil. Tá? Então, nesse caso, mesmo que o fato de ter sido o mesmo inventor, ele não pode usar período de graça
Então, ele serve como anterioridade para matar a novidade. Posso utilizar para fins de aferição de novidade de pedido depositado no Brasil um documento Y não depositado no Brasil e ainda não publicado quando da data de depósito no Brasil? Bom, não, salvo se esse pedido Y vier a ser depositado. Então, essa é a situação dos pedidos PCTs. Por exemplo, o artigo 12, o artigo 11, ele trata da utilização de pedidos ainda na fase de sigilo. No entanto, ele é claro a referir-se apenas depositados no Brasil. Então, essa situação toda de pedidos em sigilo, o que acontece se for um pedido PCT depositado lá fora? Eu tenho pedido depositado aqui no Brasil, tenho um PCT lá fora que foi depositado antes, ainda não foi publicado. Eu posso usar ele como autoridade? Eu vou ter que esperar esse pedido depositado lá no PCT, se ele vai entrar na fase nacional ou não aqui no Brasil. Se ele entrar na fase no Brasil, eu posso considerar ele como um pedido válido para o artigo 11. Se não, ele não teve depósito no Brasil, ele não vale, não se enquadra no artigo 11. Então, toda vez que você vê no relatório de busca da Apple os documentos P são os documentos em sigilo lá para a Apple, para o Escritório Europeu de Patentes. São documentos que estavam em sigilo lá na época deles, lá quando foi fazer o exame lá. E normalmente esses documentos P são todos documentos estrangeiros. Então, para você utilizar esse documento P aqui no Brasil como anterioridade, você vai ter que verificar se, por exemplo, aquilo for um documento brasileiro e tudo bem, mas se for documento estrangeiro, ele não se aplica ao artigo 11. Esses documentos depositados no exterior são válidos para invalidar a novidade na análise da Apple, mas não serve como anterioridade para o exame do pedido X, pois trata-se de depósitos que na maioria das vezes não são realizados no Brasil. Muito obrigado.